Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, e com um cenário diferente. Vocês já viram alguns episódios. A gente está aqui na nossa unidade de São Paulo. O Pod Brasil pegou a estrada, como já fez com outras filiais do nosso escritório. Estou aqui em São Paulo, na companhia especialíssima da Elaine Pagani, CEO da Garim Investimentos, profissional com 3 décadas de experiência no mercado financeiro. Pilota um multi-family office, né, que gerencia bilhões de reais de vários clientes, tem clientes no agronegócio e também atua como conselheira e coordenadora da Comissão de Assuntos Econômicos na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E uma querida parceira do Escritório Brasil Salomão, que há algum tempo já anda conosco nas mais diversas empreitadas. E eu poderia dizer que uma das madrinhas ali do Chapter Ribeirão Preto da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que o nosso escritório tem a honra de representar. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Brasil. Antes de te passar a palavra, eu vou conectar aqui o Gabriel Prata, nosso sócio, coordenador da unidade de São Paulo, que está recebendo hoje muito gentilmente toda a produção aqui do Pod Brasil. Gabriel, suas palavras e vou te pedir para fazer a primeira pergunta para a Elaine, já que você é o nosso anfitrião hoje aqui. Obrigado, Evandro. Obrigado a todo o time que veio do Pod Brasil, nos dá o privilégio de estar aqui com os nossos clientes. E hoje é um dia especial, porque a gente recebe a nossa querida amiga, parceira, Elaine Pagani. Elaine, que prazer estar com você aqui. Você é uma pessoa que está sempre junto da gente, que sempre lembra do escritório. Veio pela amizade especial que você tem com o nosso querido, saudoso Marcelo Salomão, nosso irmão. Ele foi o elemento de conexão aqui entre a gente. E graças a ele estamos aqui e ele vive, né, em nossas memórias aqui na nossa relação. E eu queria começar perguntando exatamente um pouquinho da sua trajetória, né? Como você começou, são 30 anos de estrada, né? Muita experiência acumulada, e como você chegou até a Garim, né? Que hoje tem esse portfólio de clientes maravilhoso, e você conhece o seu trabalho de perto, a gente tem clientes em comum, e sei do quão competente, quão eficientemente você conduz tudo isso. Obrigada. Um prazer estar aqui. Pela apresentação, eu já vou começar mais animada. São 15 anos de relacionamento com vocês, né? Eu conheci o Marcelo, ele foi apresentado por um grande amigo em comum, e amigo de amigo já vem com o carimbo de validado, né? Então, desde o primeiro momento, eu fiquei muito próxima do Marcelo, e como todo mundo sabe, em função do quanto ele cativa, do quanto ele nos abraça. Eu nem estou falando no passado, né? Porque para mim ele continua presente. Eu vou fazer questão de sempre falar o escritório do Marcelo. Eu quero que ele continue presente, né, em nossas vidas. Mas eu realmente tenho quase 3 décadas, não me deixe mais velha, por favor. São 28 anos. E uma longa jornada, né? Muita história para contar. Comecei, inclusive, a escrever um livro, porque é uma história de uma menina com 17 anos que saiu de uma cidade de 5 mil habitantes e veio para São Paulo na época que você não tinha aquela estrutura que a família vinha para te acomodar. Era uma coisa meio cara e coragem, né? E nunca imaginei entrar no mercado financeiro, mas isso aconteceu. É interessante que vocês vão observar que tudo na minha vida é relacionamento, né? E isso aconteceu porque um amigo me colocou num banco, outro amigo me levou para outro banco, e assim foi. E eu vou resumir esses 28 anos no último capítulo, né? Que senão fica muito longo aqui, a gente tem muita história para contar. Eu era sócia de uma instituição muito grande, uma instituição financeira, a principal da Itália, uma das maiores da Europa, e fiquei lá por 4 anos, muito feliz, né, até chegar a pandemia, quando você precisa de uma estrutura um pouco diferente. E nesse momento, eu conversei com um CEO italiano, e eu tinha, naquela época, eu já tinha um sócio chamado André, que, bom, deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui. O André sempre foi gestor. O André é aquele cara que sempre ficou sentado na mesa, operando, e um grande gestor. Eu diria que é o melhor gestor
que eu conheci até hoje, mais ético, aquele que senta na cadeira do cliente, né? O André tinha uma gestora. Essa empresa, o nome dela é Azimuth, ela queria entrar no Brasil e ela entrou comprando a gestora do André. O André se tornou o CEO dessa empresa e por lá permaneceu por 4 anos, até um belo dia que ele falou, não quero mais ser CEO, não quero ser executivo, eu sou gestor, né? E ele pediu para sair da Azimuth e no mesmo dia me ligou, falou, o que você está fazendo? Vamos almoçar. E eu falei, estou andando com family office, eu já estava há bastante tempo com a mesma base de clientes, né? Hoje eu tenho clientes que já estão comigo há 28 anos e é uma base importante, né? E ele falou, tá bom, eu quero comprar metade do teu family office. Eu falei, o quê? Né? Porque ele era uma pessoa tão importante que eu sempre falo para todo mundo, eu pagaria para ter o André comigo. Mas ele quis me comprar, eu falei, tá bom, né? Vamos lá. E a partir daquele momento, eu diria que a minha vida profissional mudou completamente, porque a partir daí eu deixei de brigar com a instituição por causa do cliente, né? Porque o gestor sempre, enfim, inevitavelmente tem o produto da casa, o determinado conflito de interesse que direciona o banker ali a incluir produtos muitas vezes fora do perfil do cliente. E desde que eu encontrei o André, foi a primeira vez que eu consegui abrir meus clientes de forma tranquila e falar, vem comigo e converse com o meu cliente também. Bom, e naquele momento, então, a gente começou o trabalho no meu family office com a gestão dele e rapidamente essa Azimuth falou, volta. E o André considerou voltar, mas falou, agora eu estou com uma sócia. E a Azimuth disse, volta, traz a sócia. E assim aconteceu, porque toda mudança profissional na minha vida, eu olhava para qual o benefício que vai gerar para o cliente. Porque proposta no mercado, oportunidade, a gente tem o tempo todo. Mas o que importa para a gente no final é o cliente. Então eu falava, ok, vai ser melhor para o meu cliente, então vamos embora. E ali eu entendi que seria melhor para o meu cliente. E assim como essa empresa entrou no Brasil comprando uma gestora, naquele momento eles não tinham uma estrutura para fazer carteira administrada, para fazer a gestão de patrimônio. Então era um outro perfil. E nós fomos ele voltou e eu fui para a gente justamente estruturar essa área que era a gestão de patrimônio através de carteira administrada. Enfim, e depois desses 4 anos, o mercado mudou. E ali a gente foi muito feliz na posição de renda fixa. Mas quando chegou a pandemia, a taxa de juros caiu, a gente precisava de uma estrutura com um sistema mais eficiente, porque ali também vieram as oportunidades de ativos isentos. E o que acontece no mercado? Geralmente, o sistema lê cota de fundo, né? Então, é muito fácil, porque captura ali a cota da CVM, joga no sistema e aquilo anda redondinho. A gente nunca teve esse DNA de alocação em fundo. A gente gosta de quê? Ativo direto. E o ativo direto, não é comum, tá? Você encontrar alguém que aloca em ativo direto. E o ativo direto, quando paga um cupom, quando amortiza, o que o sistema entende? Você tinha lá 100, amortizou 10, você está com 90, então você teve um prejuízo. E até a gente ajustar esse sistema que não saía, a gente chegou no momento que eu estava fazendo reunião com o cliente para explicar extrato, né? E aí você fala, não está funcionando mais. Então, nesse momento que a gente chegou para o CEO italiano, porque a gente tinha um grande relacionamento em função da entrada no Brasil comprando o meu sócio, e a gente conseguiu abrir o contrato, sair da sociedade e abriu o no compete. E imediatamente o mercado veio nos convidar, era aquele momento da guerra, BTG, XP, né? Todo mundo querendo ali mexer na cadeira do outro. E nós conversamos com as duas instituições, mas imediatamente eu decidi pelo BTG, porque eu falei, DNA de banco de investimento, é outro perfil, ele tem o perfil dos meus clientes. E o BTG, ele era até, teoricamente, a pior proposta, porque ele me amarrava por 10 anos e eu concorrente por 2. Mas eu falei, vamos lá, para o cliente isso aqui vai funcionar melhor. E nós fomos para o BTG através do nosso escritório e 1 ano depois, trabalhando ali, os sócios nos observando, eles nos convidaram para fazer uma fusão com a Lifetime. A Lifetime era a principal casa
de gestão private do BTG, onde o BTG tem uma participação relevante. Só que a Lifetime ela nasceu com um perfil de assessoria e o BTG justamente queria expandir a parte do multifamily office, né, da gestão de patrimônio, que era justamente o nosso DNA. Então, a gente fez uma fusão interna no BTG, onde nós assumimos a estrutura do multifamily office e assim crescemos, né? A gente teve um crescimento muito importante que nos trouxe um novo momento, que foi pensar, assim, a Lifetime estrutura grande, 200 pessoas, cliente fazendo reunião, o outro cliente na outra sala. Então, nós temos um perfil de cliente que a gente chama de ultra high, que são famílias com ticket de 35 milhões para cima. E é justamente esse cliente que não quer que ninguém o veja, que quer ficar reservado, né? Então a gente falou, acho que chegou o momento da gente fazer o spin-off e vamos comprar uma outra gestora para fazer o multifamily office ultra high. E aí nós compramos a Garim, fizemos o spin-off, hoje eu e o meu sócio André somos majoritários na Garim, e a Lifetime entrou como nossa sócia. Então, foi um movimento muito oportuno, muito pensado, alinhado com o BTG, onde justamente a gente tem na Garim, eu falo que a Garim tem a inteligência da gestão, né? E a gente usa toda a estrutura compliance, risco, back-office da Lifetime. E assim a gente criou uma boutique, né? Que justamente direcionada para esse perfil de cliente. Então, hoje o nosso grupo econômico já superou 23 bi sob gestão. A Garim, que atua no segmento ultra high, que é o ticket de 35 mais, a gente já superou 3 bi sob gestão. E esse é o nosso momento, e foi assim que eu cheguei na Garim, e a gente está hoje, de fato, num momento muito feliz profissionalmente. Bom, muito legal. Agora, conta para o nosso espectador aqui do Pod Brasil, e muitos deles potenciais clientes, o que faz um multifamily office, né? Uhum. E o que a Garim tem de diferente dos outros family offices que existem por aí, porque existem vários, né? Uhum. Diz para nós. Isso é uma boa pergunta, porque é interessante, mas o cliente, ele geralmente conhece o banco e ele acha que quando ele está no private do banco, ele está ali com a régua mais alta, né? E, obviamente, muitos privates fazem um excelente trabalho, mas o multifamily office, ele não tem conflito. Alguns têm gestão de fundo próprio e, obviamente, o produto da casa, mas que não é o nosso caso. Mas primeiro, de forma ampla, o que é um multifamily office? É uma empresa, uma estrutura que atende o cliente olhando a necessidade completa. Então, a sucessão é muito importante. Questões tributárias, onde eu sempre coloco vocês. Aliás, agradeço imensamente pela disponibilidade, pela ajuda, né? Então, questões tributárias, questões de sucessão, governança familiar, um olhar, por exemplo, a empresa precisa de crédito. Então, o que nós vamos fazer? A gente pode emitir um CRA para a empresa, vamos colocar no mercado. É essa estratégia que a gente olha como um todo. Vou dar um exemplo concreto, né? A gente tem uma família que tem uma liquidez muito importante na pessoa física e a empresa estava descasada ali no momento justamente de safra, precisando de uma captação. E a nossa sugestão ok, vamos emitir um CRA e esse CRA vai ser colocado no mercado. Mas nós pensamos, vamos emitir esse CRA e a família toma esse CRA. Porque para a família é um risco calculado, né? É uma empresa super saudável, era um descasamento de caixa, então, quer dizer, é um risco calculado para a família. A empresa capta com taxa mais interessante e a família tem uma remuneração ali mais conservadora, mas é bom para todo mundo. Então, esse é o tipo de raciocínio que você só tem quando você tem uma visão ampla do que é a família, do que é a estrutura, de qual é a ideia para a sucessão. Então, isso é um multifamily office. E o que nós fazemos de diferente? Eu diria que nós somos... Eu não posso dizer que nós somos o único, mas assim, é o único que eu
conheço do mercado que tem foco exclusivo em preservação de patrimônio. O que isso significa? Significa que a nossa atuação principal é renda fixa. A gente não coloca produtos. O mercado gosta muito de trazer FIP, FDIC, fundo imobiliário, né? Eu falo que a gente tem a sedução da Faria Lima o tempo todo falando, bolsa tá barato, vamos entrar em bolsa. E a gente fica ali, né? É muito difícil se manter na conduta de não entrar na sedução, né? Mas o que a gente faz quando você olha a taxa de juros e o custo de oportunidade, a gente pensa que não faz sentido você deixar ali hoje. A gente busca uma carteira conservadora 120 do CDI. Esse é o nosso target. Se eu te entregar 130, 140, muito bem, superou a meta, mas o meu foco é nunca te entregar uma carteira abaixo do CDI. E, graças a Deus, a gente nunca entregou no fechamento do ano. No decorrer do ano, obviamente, oscila. Um mês compensa o outro, mas a nossa meta é 120 do CDI. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma postura conservadora. Então, primeiro ponto, título direto. A gente não investe em fundos de investimento. Por quê? Primeiro que o fundo de investimento, ele traz um custo adicional, que é a taxa de administração, que você, quando tem uma carteira administrada, acessa direto ao mercado, não precisa pagar taxa de administração. Segundo, é muito difícil você enxergar o que você tem no fundo naquele momento, né? Porque a gestão não é tua, é de um terceiro e ele tem ali uma autonomia para fazer uma gestão muito ativa. E o que isso significa? Significa que, de repente, você tem um evento no mercado que vai impactar e fazer renda variável cair. Só que aquele fundo, ele tem renda variável, né? E até você dar o call de saída daquele fundo, esse fundo vai liquidar em 30 dias. Você já perdeu totalmente o timing, né? Então, a gente aloca sempre no ativo direto, com perfil conservador, buscando 120 do CDI e sem esses produtos que você tem que explicar muito, né? Você tem que explicar muito o que é COI. A gente nunca colocou COI na carteira. Elaine, aproveitando que você falou em perfil conservador, a família que busca a Garim tem um perfil definido? Como que eles se veem, como vocês os veem, né, no momento de vender os serviços da Garim para aquela determinada família? Isso é um ponto também muito interessante. Como a gente tem o foco de perfil, o nosso perfil é preservação de patrimônio, o nosso foco é cliente que entenda esse perfil e que aceite, né? A gente já, em alguns momentos ali, cliente com relacionamento muito próximo e que falou, eu quero ficar girando bolsa. Aí a gente falou, não é com a gente, te convido a procurar outro lugar, porque não é o nosso DNA. Porém, essas famílias que vêm, a gente considera muito mais o cenário do que o perfil da família. Recentemente, por exemplo, veio uma família que o patriarca conservador e o filho falou, não, mas eu não sou conservador como meu pai, eu sou moderado. E aí a gente explica que se a gente montar uma carteira moderada para ele, não faz sentido. Por quê? Porque o mercado está com direcionamento favorável para uma estratégia conservadora. Então, a gente explica para o cliente, e obviamente ele acaba entendendo e concordando, que o nosso direcionamento, o direcionamento do Family Office naquele momento é uma estratégia conservadora, e que não faz sentido a gente deixar o custo de oportunidade na mesa para montar uma carteira com renda variável, que se você tem o patamar de juros que tem hoje, quanto não tem que subir ali renda variável para você superar o custo de oportunidade da renda fixa. Então, a gente enquadra o perfil do cliente no nosso call muito mais do que a gente direcionar a gestão para o perfil do cliente. Mas aí tem um ponto. Quando esse cliente fala, eu quero preservação de patrimônio, é isso que eu estou buscando, a gente tem que ter um alinhamento, né? Que é o seguinte, olha, nesse momento, obviamente que se o mercado sinalizar que renda variável tem ali ninguém tem a bola de cristal, mas quando a gente olha ali, o cenário fala, agora eu acho que tem notícias e fundamento para a renda variável subir. A gente vai colocar 5% na carteira, assim, a gente vai tentar não sair da preservação de patrimônio,
né, com a renda variável, mas a gente tem um alinhamento muito próximo com cada cliente, que é o seguinte, ó, hoje a gente não tem bolsa. Faz 4 anos que a gente não tem bolsa. O mercado todo está apanhando, a gente, graças a Deus, está rodando ali esse ano também. A gente, mês passado, fechou na média 135 do CDI. Mas por quê? Você é um gestor tão bom quando você olha o mercado? Não. Acho que é um pouco do perfil de ser conservador, que a gente também deu sorte. Faz 4 anos que a gente está batendo aí na taxa de juros, né? Então, a gente se alinha com o cliente, a gente fala, olha, a gente está em renda fixa, só que é o seguinte, você pode acordar amanhã e você pode ver que a bolsa subiu e você vai falar, estou fora disso, né? E não gostar de não pegar esse movimento, né? Ou também a bolsa pode cair e você ficar feliz por não participar disso. Então, o quanto você está confortável por não estar em renda variável nesse momento? Se você acordar e ver a bolsa subindo, você vai ficar incomodado por não pegar essa onda. E assim, eles falam, não, nós estamos super alinhados, porque ou eu já sou empresário, ou eu estou cansado de correr risco, não quero buscar 180 do CDI, eu quero ficar aqui na minha preservação de patrimônio, ganhando um pouco mais do que a taxa de juros. Então, esse é o perfil do nosso cliente, um pouco pelo nosso formato de enquadrar o cliente nesse perfil. E eu acho que também isso acaba, assim, de forma orgânica, as pessoas que nos conhecem como gestores acabam trazendo clientes nesse perfil também. Então, esse é o nosso DNA. Você, a vida toda, nesse ambiente de family office, trabalhou com famílias empresárias, né? Uhum. A gente também tem as nossas experiências aqui com questões tributárias, societárias, de sucessão patrimonial. Você acha que hoje as famílias empresárias brasileiras estão mais preparadas para lidar com governança e sucessão? Porque tem um componente humano aí, né? Uhum. Implantar governança significa perder poder, ou Uhum. exercê-lo de forma mais responsável. Uhum. Que muitas vezes o patriarca ou a matriarca estão acostumados a fazer tudo do jeito deles e Sim. não seguir regra nem regimento, né? Uhum. E falar em sucessão patrimonial implica em reconhecer a finitude que nós temos enquanto seres. Uhum. E muita gente não gosta muito de encarar Exato. isso, né? Como é que você vê? Avançamos nisso atualmente? Muito. Mudou completamente. Eu falei em um outro podcast exatamente isso, porque é o seguinte, vocês são do interior, eu também sou, e a gente, por exemplo, no mercado agro, isso era muito comum. Talvez na época dos nossos avós, ou até um pouco depois disso, ninguém falava de sucessão. E aí, quando falecia o patriarca, o herdeiro tinha aquele monte de terra e muitas vezes não tinha liquidez para fazer um inventário. Então, quantas vezes o avô, o pai deixou um problema? Vocês sabem disso, né? Deixou um problema ao invés de deixar um patrimônio. E eu acho que essa geração que recebeu que participou dessa sucessão mal feita, né? Eu acho que eles sentiram na pele a dificuldade e até o prejuízo, né? E hoje, eles, acho que partindo do princípio de que eles viveram isso e também, obviamente, estarem muito mais conectados hoje com informação, né? Entender e aceitar que vão morrer, né? Que antes eles achavam que não, vou tocando e tá tudo certo e depois eu deixo o problema para os outros. Hoje não. A família não quer deixar problema. Sucessão está muito bem estruturada. A própria família nos procura para falar que querem cuidar da sucessão. Então, isso, assim, é uma evolução muito importante. Eu acho que é uma virada de chave, assim, incrível que aconteceu, de fato. E mesmo com essa consciência que já existe, né, Elaine, eu acho que realmente você tem razão, há uma consciência muito maior do que havia no passado. A gente ainda enfrenta dilemas, né? Nós aqui no escritório também, quando fazemos o aspecto jurídico, né, a parte jurídica do processo de governança corporativa, de sucessão patrimonial, planejamento tributário, a gente lida muitas vezes com a necessidade de conciliar aquilo que a família tem por valores, por entendimento, com questões técnicas. Como que vocês costumam conduzir esses dilemas, esse processo, às vezes, até de reeducação das famílias? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência sobre isso.
Você sabe que na Garim a gente tem o lugar de cada um muito bem definido. Então, o André, meu sócio, é o cara da gestão, principalmente hoje que está muito difícil você encontrar bons ativos no mercado, então ele tem que ficar ali full time cuidando das carteiras para pegar a oportunidade ali na hora que aparece, porque mercado secundário é isso, é muito ágil, né? E eu sou a pessoa do relacionamento, quer dizer, mas a ponta comercial, mas com tanto tempo de mercado, você acaba ficando técnica também, né? Por mais que você tenha o DNA comercial, você acaba ficando técnica. Então, diante da segregação de cada função, que o André sempre entra para falar de gestão de carteira, resultado, eu sou a pessoa que olho essa parte técnica ex-gestão de carteira, né? E é uma coisa interessante, porque você comentou que hoje a gente lida com cliente empresário, mas assim, eu tenho uma parcela muito grande de clientes herdeiros, muito grande, expressiva. E esse perfil de cliente, eles também têm uma preocupação muito grande com a parte, vamos chamar a parte técnica da sucessão, né? Então, a gente, de fato, tem um acompanhamento muito próximo, explica, eles não conhecem muitas vezes o que tem ali, para onde ir. E tem um ponto que também eu acho que é interessante, que eu comecei a dar aulinhas, né? Sim. Falar isso para pessoas com perfil acadêmico, sinto até constrangida. Mas, assim, eu comecei a dar aulinhas ali para um grupo de mulheres, justamente sobre sucessão, que é o mercado, como fazer. Levei Gabriel e Mari, acredito que umas 2 Já vezes para participar. Suas aulas, são verdadeiras aulas. E aquela mulherada, né? Porque o pessoal chega e fala, gente, quanta mulher, mas é um grupo de 100 mulheres. Sim. E a gente começou a se encontrar para discutir o tema. Então, isso é uma forma também de levar a educação para grupos que estão conectados de uma forma mais ampla. Eu defendo muito essa tese, né? De que as pessoas têm que estar informadas para tomar a decisão. Então, a gente atua muito nesse sentido, né? O que você, nesse formato, você coloca justamente a questão de relacionamento pessoal, comercial com a parte técnica. Eu acho que isso é o melhor exemplo de como a gente conduz, né? Mas, olha que interessante, eu tenho um cliente, assim, eu tenho vários clientes que estão comigo a uma vida, né? O meu pediatra é meu cliente. Esses dias eu estava na casa dos meus pais, peguei ali aquele cartãozinho de quando você sai do hospital, aí tava lá, pediatra, aí o nome do meu cliente. Eu até tirei uma foto, mandei para ele. Deus. Eu falei, gente, olha isso, né? E eu também tenho um outro cliente. São pessoas que praticamente são família, né? Porque eu falo, tanto tempo, ou você vira amigo próximo, ou você briga, né? Porque é um assunto muito delicado. E eu tenho um outro cliente também de longa data, que ele não tem esposa, não tem filhos, e a sucessão será para os sobrinhos. E ele se preocupa muito em como será a condução desse patrimônio na mão dos sobrinhos. E nós descobrimos um formato, até então, que o mercado não costuma explorar. No testamento dele, ele vai mencionar que esses sobrinhos têm que ficar por 1 ano tendo aulinhas conosco para aprender gestão de patrimônio, e após esse período a gente pode distribuir ali o montante para cada um. Então, são estruturas que a gente também vai formando, porque a questão comercial faz você entender profundamente quem é o cliente, o que ele precisa, e a parte técnica, que nesse caso teve a participação de vocês também, né, para estruturar isso, completamente complementar ao atendimento ao cliente, né? E essa capacitação de conhecimento que você faz com herdeiros, e especialmente com mulheres, porque assim, a nossa experiência profissional, quando a gente olha para o retrovisor da nossa história, nós estamos falando de um escritório de 56 anos, que já está praticamente na sua 3ª geração. Você percebe que as mulheres eram, pelo menos, alijadas desse processo de discussão da sucessão, da governança. E muitas vezes elas se viam viúvas e não sabiam nem por onde começar. Isso acontece ainda hoje, né? Então, assim,
capacitar e trazer as mulheres para esse debate é uma forma de você criar um empoderamento familiar para a figura da mulher. Não dá para você fazer essa discussão num processo de sucessão jurídica, e eu digo isso muito para os nossos clientes, especialmente os homens, que nos procuram muitas vezes sem elas para conversar. Primeira coisa, precisamos trazer aqui. Depois você precisa alinhe-se com a sua sócia principal, que é a sua esposa, e depois você se alinha com seus herdeiros. Descubra o que você e ela pensam, se é que vocês já não fizeram essa discussão em algum momento, para depois discutir com os seus herdeiros. Porque na falta do primeiro, é o segundo que vai ser juridicamente o gestor disso, a menos que você monte alguma estrutura que desarranje isso. E para os filhos, tem uma série de questões que são importantes. Regime de casamento. Você tem que explicar para o seu filho, antes dele descobrir o amor da vida dele, o que acontece com cada regime de casamento e o que isto impacta no negócio. Porque aí o dia que ele encontrar o amor da vida dele, essa pactuação já está feita. E ele entendeu como é que funciona. E ele tem até um documento para mostrar para o amor da vida dele, olha, meu amor, isso não tem nada a ver com você. Isso está definido no seio da nossa família há 20 anos. Sim. E se eu não cumprir este caminho, eu não terei acesso a algumas estruturas societárias que vão dificultar um pouco o nosso relacionamento e a fluência do nosso amor pela vida. Facilita tudo. Não, sem dúvida. E aí tem um ponto, né? Assim, inúmeras vezes as pessoas vieram conversar e falaram, olha, eu vou já fazer a doação para o meu filho, porque ele está casado com separação total. Aí eu até falo, em vida, né? Porque, vamos pensar, acontecendo alguma coisa com ele, é a sua nora que vai entrar ali como sócia da sua empresa. Exato. Então tem assim, questões, né, muito delicadas que você tem que deixar a pessoa ciente também, né, para tomar uma decisão. Mas isso que você falou das mulheres é muito interessante, porque eu tenho um grupo formado por CEOs, conselheiros, empresários, e o Gabriel, inclusive, o Marcelo fazia parte desse grupo, né? Eu tenho chamado o Gabriel para participar. É um grupo que existe, sei lá, há quase 3 anos, e que eu sempre faço os encontros na Câmara do Canadá e trago algum tema interessante para o grupo para discutir. E por muito tempo, as pessoas falavam, Elaine, por que só tem homem no seu grupo? Né? E, de fato, eu não conseguia encontrar mulher para colocar no meu grupo. Obviamente, existe muita mulher poderosa, bem-sucedida, mas não era o target do meu cliente, né? Então, eu não tinha nenhuma mulher com esse perfil para colocar naquele grupo, né? E hoje, até com esse grupo das mulheres, eu abri ali uma porta que não existia, que são as mulheres interessadas nesse assunto, né? Então, eu diria que até um determinado momento nós éramos um family office de homens machistas, né? Era eu atendendo o homem sempre. E agora não. Agora eu acho que está equilibrado. E eu poderia dizer que 50% ali são mulheres. Isso é muito interessante. E que o grupo de CEOs ganha cada vez mais mulheres, né, à frente, a liderança das empresas, que é uma realidade. Na verdade, o que você tem ali é um recorte da nossa realidade, né? Não é uma opção sua. Mas são medidas como essa que a gente espera mudem essa realidade, né, em breve. Vamos falar um pouquinho de Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A gente teve hoje, eu e o Evandro, um evento interessantíssimo, a seu convite, né, uma discussão. Vou falar interessantíssimo porque nós éramos, teoricamente, os palestrantes, mas a gente ouviu tanta coisa bacana, foi uma discussão de tão alto nível que eu posso arriscar dizer que acho que a gente mais aprendeu do que daqueles dias contribuiu. Que você leva mais para casa do que você trouxe. Exatamente. Modéstia, eu tô falando. Vocês sempre dão um show. Aliás, sempre que aparece qualquer assunto relacionado a tributário, Gabi, vem para cá. nem cogito outra pessoa. É sempre uma honra. Obrigado de novo pelo convite. E eu tô falando da Comissão de Assuntos Econômicos, que você brilhantemente coordena, uma composição assim de altíssimo nível. Então, de novo, é uma honra sempre estar lá. A gente sabe da dificuldade de falar para esse público tão criterioso. E eu queria que você, a partir da Comissão de Assuntos Econômicos, né, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, nos contasse a sua trajetória na Câmara, como você chegou,
né? Como você se associou, o seu papel hoje lá. Depois a gente vai descer um pouquinho mais nos detalhes das nossas relações com a Câmara. É interessante isso, porque eu jamais imaginei participar da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tudo começou, esse grupo de CEO, primeiro encontro, né? Eu nem ainda usava a estrutura da Câmara, porque hoje o grupo tem mais de 30 pessoas. Na época eu chamei 16 clientes. Porque olha que interessante, né? Aí vem muito o fato de você conhecer o seu cliente. 3 clientes na mesma semana me perguntaram, assim, um se aposentando, o outro vendeu a empresa na transição, todos queriam sentar na cadeira do conselho. E eles falaram, você conhece muita gente, me fala, para que lado eu vou para entrar no conselho? O conselheiro hoje é especialista, generalista, como é que é isso? Eu falei, 3 pessoas com o mesmo tema, no mesmo nível, eu falei, vou colocar essa turma junto e vou discutir, porque eu acho que isso pode ser de interesse de outras pessoas também. Formei um grupo, por isso que a gente teve esse DNA já do perfil do grupo. E falei, vou colocar esse grupo numa mesa. Mas quem eu vou colocar para falar para esse grupo? Porque são pessoas que têm acesso a tudo, já cansaram de ouvir mais do mesmo. Eu falei, como é que eu vou transformar esse encontro num momento interessante? E conversando, eu já tinha marcado, mas ainda não sabia o que eu ia fazer, né? E conversando com um amigo, ele falou, você precisa conhecer o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Ele vai funcionar super bem para falar nesse grupo. Aí, vamos lá. Primeira reunião online, para ver se você passa no teste. Fiz uma reunião online, passei no teste, vamos almoçar, expliquei o que eu queria. E ele falou, mas eu não entendi. O que você quer? Eu falei, eu quero saber como orientar essas pessoas sobre o mercado. Ele falou assim, deixa eu entender, os caras agora querem fazer amigos, é isso? Eu falei, é mais ou menos isso. Porque eles se dedicam a uma vida num determinado setor e o relacionamento acaba ficando restrito, né? E essa pessoa, presidente da Câmara, aceitou ser o primeiro convidado especial. E foi, assim, eu fui muito feliz em conseguir isso, porque ele é uma pessoa tão qualificada, tão especial, que ele fez uma dinâmica onde todo mundo falou quem fui, quem sou e quem quero ser. E isso aproximou todo o grupo. Por quê? Porque eles falaram um pouco de infância, um pouco de experiência e um pouco de futuro. E no final ele fez uma conexão com todo mundo. E foi assim, eu escutei várias pessoas saindo dali falando, eu nunca fui num encontro tão bacana. E foi realmente muito bacana. Tá bom. Passado o tempo, foi a primeira vez que eu ouvi falar da Câmara, né? Passado o tempo, a Câmara abriu uma concorrência. E eu me inscrevi para essa concorrência. 7 empresas se inscreveram e uma a Garim. Uma concorrência difícil. Porque, assim, imagina a banca de advogados duros, acostumados a atuar em arbitragem de grandes números institucionais, e, de repente, eu fui fazer a apresentação, a conversa, e eu percebi que eu tinha que passar daquela muralha. Primeira Tribunal, coisa, literalmente. eles estavam testando ali, me testando sob pressão. Mas, enfim, a gente que está treinado na ponta comercial, já viu de tudo, passei. E ali foi instituído um processo muito criterioso para essa concorrência, com a auditoria. 7 empresas se cadastraram e foram escolhidas para participar, obviamente, com critério técnico. Depois, nós ficamos em 3 finalistas e a Garim ganhou. Primeiro lugar, foi assim, óbvio, muito importante, né? É uma etapa muito importante para a Garim, mas também uma realização, porque a gente superou aquilo, né? Assim, foi muito difícil, então, passar desse momento. O meu sócio muitas vezes falava assim, Elaine, tem certeza que você quer continuar nisso? Eu falava, quero, deixa comigo que a gente vai chegar lá. E eu ganhei essa concorrência, e a partir desse momento eu fiquei muito mais inserida no dia a dia da Câmara. E as pessoas me conheceram, e um dia a Comissão de Assuntos Econômicos, ela é a principal comissão da Câmara, ela é sempre coordenada pelo presidente. E, assim, ambiente diplomático, onde participa o cônsul,
assuntos estratégicos são tratados ali, não tem nem ata da reunião, porque o assunto ali fica ali. E esse presidente falou, olha, eu quero passar a coordenação da comissão para você. Eu falei, não tem nada a ver com isso, não quero participar. Mas eles queriam, por algum motivo, que eu assumisse esse lugar. Foi quando a presidente do conselho marcou um almoço comigo. E aquele almoço, conversando, conversa de menininha, de repente ela falou, você precisa coordenar a Comissão de Assuntos Econômicos. Aí eu pensei, o presidente me chamou, a presidente do conselho me chamou. Falei, eu acho que eu tenho que olhar para isso e aceitar. E eu acabei aceitando, mas assim, eu pensei, eu sou uma pessoa espontânea, descontraída. Lá é um ambiente diplomático, né? Eu falei, eu não combino com isso. Como é que eu vou conduzir esse negócio? Mas, enfim, já faz, acredito, uns 2 anos que eu, talvez o próximo disso, que eu coordeno a comissão. E justamente ali a gente discute assuntos relacionados com o Canadá, mas também assuntos que atrai o interesse de uma empresa canadense. Por exemplo, hoje a gente foi falar de guerra tarifária. Isso não é um assunto do Canadá, mas é um assunto pertinente ao encontro de assuntos econômicos e que eu acho que qualquer empresa ou que esteja no Brasil ou pensando em vir quer entender o que está acontecendo com o Brasil. Então, eu deixei essa comissão um pouco mais dinâmica, né? Obviamente, um pouco pelo meu perfil, mas sem perder o DNA ali, original do que participa o corpo consular, enfim. Mas, por exemplo, outros temas, a gente vai trazer na próxima o CEO de uma empresa muito bem sucedida e ele vai contar toda a trajetória da empresa. Isso é um assunto para canadense? Não e sim, porque eu acho que todo canadense também quer entender as dificuldades, oportunidades e o caminho do sucesso de uma empresa, né? Então, essa é a Comissão de Assuntos Econômicos. E hoje, inclusive, estava um sucesso, foi muito bacana. E, bom, a Comissão de Assuntos Econômicos, o meu grupo CEO, tudo acontecendo na Câmara. Esqueci também da parte que me chamaram para ser conselheira, né? Que eu já ia falar da Comissão do Agro, porque em função desse relacionamento, trocou a chapa agora em março e me convidaram para participar do conselho. E aí já foi mais fácil aceitar, né? Porque eu já estava ali, já conhecia as pessoas, né? E então eu faço parte hoje do conselho. E, enfim, com todas essas atuações, a Câmara começou a expandir com chapters, né? Então, escolheram cidades estratégicas para colocar o chapter, e um dia eu olhei e falei assim, cadê Ribeirão Preto? Tem que ir para Ribeirão Preto, não tem Ribeirão Preto nesse mapa e isso está errado. E coloquei Ribeirão Preto como um chapter, e nesse momento chamei o Marcelo. Falei, Marcelo, que já estava ali conectado com todo mundo, eu falei, tem que ter um chapter Ribeirão Preto e tem que ser no escritório. Porque não tem outro lugar, faz total sentido, vocês são pessoas sérias, todo mundo conhece e respeita, então vamos montar um chapter da Câmara de Comércio Brasil-Canadá dentro do escritório Brasil-Salomão. E nós conseguimos isso, é uma história muito bonita minha e do Marcelo, né, de estruturar isso tudo. E vocês hoje estão fazendo um trabalho incrível, né? Eu não imaginei que vocês atuariam de uma forma tão dinâmica como vocês estão fazendo, eu agradeço e dou os parabéns. Bom, e recentemente a gente decidiu criar a subcomissão do agronegócio. Então, onde? Obviamente, no lugar mais pertinente, no chapter Ribeirão, baseado no escritório. E agora nós começamos a implantar, onde eu faço parte dessa coordenação, atuo de forma estratégica nessa comissão, ela é muito nova, eu anunciei hoje, e ali a gente vai ter o foco justamente de criar oportunidades para empresas relacionadas ao agro, que queiram olhar Brasil, e empresas daqui que queiram olhar Canadá. Enfim, sinergia é o que não falta. Sim, né? Com certeza. Obviamente que vocês têm um leque muito mais amplo do que o agronegócios, mas ali é o berço do agro, sim, né? Então a gente achou que fazia total sentido. E aí, dentro da nossa subcomissão do agronegócios, a gente tem a honra, o carinho, o prazer de anunciar a criação
do Centro de Estudos Marcelo Salomão, né? O Marcelo, com a vida acadêmica dele, né? A gente tentando honrar, dar continuidade a isso, numa iniciativa única. Isso não existe na Câmara. A gente, pela primeira vez, traz a implantação do Centro de Estudos, acreditando que a conexão acadêmica, a parceria de universidades entre Canadá, Brasil, relação com pesquisa, possa fazer muito sentido e acrescentar de uma forma importante muita informação nas duas pontas. E colocar o nome do Marcelo, assim, acho que não poderia ser diferente, De né? jeito nenhum. E a gente está muito orgulhoso por isso. A gente vai, assim, primeiro que a gente se sente muito honrado em ter recebido essa missão da Câmara e, como eu falei no começo, a gente te considera como a madrinha desse projeto e como tive a oportunidade de te dizer outro dia, até numa reunião online, né? Estaremos, assim, incumbidos de pegar esse bastão, que certamente se o Marcelo ainda estivesse aqui conosco, ele estaria muito à frente disso, mas nós vamos pegar esse bastão e vamos levar ainda mais longe. Então, nesse segundo semestre, uma das nossas ideias aqui é pegar os eventos da reforma tributária do tema do agro e fazer o lançamento da subcomissão do Centro de Estudos da Subcomissão do Agronegócio lá em Ribeirão Preto, no Chapter, para a gente poder marcar um dia, um começo disso, né? E para a gente ir terminando, porque a gente já está com o nosso tempo aqui meio estourado, falando em comissão de agronegócio, na comissão de agronegócio, onde você está estrategicamente, e na comissão de assuntos econômicos que você coordena, quais são os assuntos mais relevantes para a gente poder nos programar para também contribuir para esse debate, como fizemos no dia de hoje, né? Você sabe, Evandro, a gente não tem uma agenda pré-definida com muita antecedência, porque eu acho que isso vai muito da sensibilidade do que é interessante no momento, né? Como hoje, né? Tarifaço, está todo mundo respirando. Então, inclusive eu convidei vocês para discutir o tema tarifaço e a gente chegou hoje já com inúmeras questões que foram acontecendo no decorrer do tempo e que foram super pertinentes, né? Sanções, enfim, impacto político. Mas eu acho que, assim, qual é o racional? É sempre assunto que faz sentido para empresas, pessoas, associados que queiram entender melhor o Brasil, né? Empresas, associados do Brasil que queiram entender se existe oportunidade no Canadá, mas acho que é muito importante falar que isso não se limita à conexão Brasil-Canadá. Não, nós somos uma Câmara de Comércio com foco em relação bilateral, mas ali também tem muito networking, né? Sai muito negócio ali. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, para os próximos temas, e eu aceito, inclusive, sugestões de vocês, é isso. Assuntos quentes e que estão enquadrados nessa relação Brasil, brasileiro, Canadá, canadense, enfim, eu acho que esse mundo aí que se completa. A missão já seria extremamente desafiadora e eu diria assim, cumpriríamos com muito prazer, mas agora carregando dentro da comissão a homenagem, a linda homenagem que você idealizou, né, para o Marcelo, a Comissão de Estudos do Agronegócio, Marcelo Salomão. Eu acho que fica ainda mais especial, né, Evandro, a missão. Então, a gente vai abraçar com toda a força e tenho certeza que vamos conseguir fazer bons projetos, bons eventos e atingir todos esses objetivos. O assunto é o que não vai faltar. Com certeza. A gente passa por uma reforma tributária que vai atingir o agro. Sim. A gente falou de tarifaço, hoje o agro foi muito atingido. Tem sustentabilidade. Então, temas a gente tem aí. Até 2033, quando virar reforma, a gente tem bastante tempo. Exato, o que não falta é assunto. Mas, assim, novamente, vocês estão realizando um trabalho incrível. Assim, repito, eu não esperava tanta proatividade e assim, a gente acertou em cheio em colocar vocês no time. E, assim, muito obrigada, né, por todo esse trabalho, essa dedicação. E juntos. Também
contem comigo É sempre, a gente que né? agradece. Sempre. Independente de vocês me acessarem, eu faço questão de estar ali, né? Porque ali, como eu disse, é uma cria nossa, né? Minha e do Marcelo, é uma história de dedicação, de amor a criar um negócio, né? sim. Então, enfim. Muito bacana. Obrigado pela Eu tua que participação. agradeço. Prazer enorme te receber aqui no Pod Brasil. A gente precisa marcar um lá em Ribeirão, nos nossos estúdios, para você conhecer Sim. os estúdios do Pod Brasil lá em Ribeirão. Como eu disse, assunto não vai faltar. Sim. E espero que a gente possa continuar realizando coisas grandes, né? Coisas interessantes, né? Sempre com essa parceria que, como você falou, aí já vão 15 anos, 15 né? anos. Eu não tinha nem esse número na cabeça. O tempo Pois é. passa muito rápido. Prazer enorme te receber. Até uma Prazer é próxima meu. vez. Gabriel, obrigado por nos receber aqui em São Paulo também. Vou deixar com você aí. Eu que agradeço, Evandro. Muito obrigado. Obrigado, Elaine, de novo. Como eu disse, Eu um que dia agradeço. especial, né? Emocionante. Vivemos fortes emoções hoje. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, que está sempre no ar com um episódio novo toda terça-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify. Se você quiser fazer alguma sugestão, fala conosco, nos conecte aí pelas nossas redes sociais ou manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo episódio.